Fala galera do canal Resenha do Tim, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, gente, tivemos rodadas aí importantes, né, da Libertadores da América, tivemos também a rodada da Sul-Americana, tivemos aí goleada, resultados surpreendentes, né, mas aí um videozinho para a gente poder, né, destrinchar um pouco como é que foi essa rodada. Né? E vamos começar pelo Botafogo, né? O Botafogo enfrentou a equipe do Independente Petroleiro. A equipe é boliviana, mas por questões de segurança, né? A Conmebol decidiu levar esse jogo para o Paraguaio com portões fechados, entendeu? Sem torcida de ambas as partes. E o que eu tenho a falar do jogo, o Botafogo, não vou falar que foi um amasso, mas o Botafogo finalizou bastante, entendeu? Conseguiu ter o controle total do jogo, entendeu? Os 3 gols da equipe do Botafogo foram marcados pelo Medina, Jordan Barreira e o gol contra, depois de uma finalização do Joaquim Correia, né, que entrou e jogou bem e conseguiu ajudar o time nessa vitória. Uma vitória muito importante, né? Mesmo com essa questão da crise, essa questão desses momentos que o Botafogo está vivendo aí, que são momentos de decisão para um próximo dono aí, né? O John Textor querendo voltar, né? Quer dizer, é impressionante, né? Ele que foi o causador disso tudo, né? Dessa crise societária, essas dívidas absurdas, enormes, e querendo voltar, mas o time dentro de campo, né, conseguiu mostrar, tá certo que a equipe do Independente Petroleiro é uma equipe, vamos se dizer assim, fraca, mas o time ganhou, e uma vitória muito importante, porque o Botafogo hoje é o líder geral da Sul-Americana, entendeu? É o líder geral da Sul-Americana, é o que tem mais pontos, mais saldo de gol. E para critério da Sul-Americana isso é muito importante. Por que que é importante? Porque a Sul-Americana tem um formato diferente, né? Que se classifica os primeiros colocados, né, para a fase direta, né, e depois os segundos colocados enfrentam os terceiros que vêm da Libertadores, entendeu? Então, com esse atual resultado de momento, o Botafogo consegue decidir, independente de quem for enfrentar, todos os jogos em casa, na fase mais aguda da competição, entendeu? Então, uma vitória bem importante para os caminhos aí alvinegros em tentar, né, conquistar esse título da Sul-Americana. E falando de Sul-Americana, senhores, o Vasco, né? O Vasco tomou um vareio da equipe do Olímpia, também do paraguaio, entendeu? O gol do Vasco foi marcado pelo Adson, né? E os outros gols da equipe do Olímpia foram marcados por Fernandes, Deli Gonzalez e Rodinei Redes, entendeu? O Vasco saiu na frente, mas sofreu a virada, entendeu? Tinha tudo para ser um dos líderes do grupo, mas perdeu o jogo, perdeu a liderança, né, pro próprio Olímpia, e pode se complicar aí na fase mais aguda da competição, né? Pegar um terceiro colocado da Libertadores e pode se complicar realmente na competição, entendeu? O que eu pude acompanhar o jogo, o time jogou muito, muito abaixo do que é proposto, né, o time do Renato Gaúcho a jogar, entendeu? Começou ganhando, achou que ia dominar o jogo, mas a equipe do Olímpia do Paraguaio insistente e conseguiu virar o jogo e sair com a vitória.
né? Agora vamos mudar aqui, né? Vamos falar do Flamengo. O Flamengo fez o dever de casa, né? Ganhou do Estudiante, Maracanã cheio mais uma vez. O rubro-negro carioca pude acompanhar a partida também, não teve a sua melhor fase, né? Vamos se dizer assim, né? Não conseguiu desenvolver o futebol que está acostumado a jogar. Mas, senhores, o que importa é a vitória, né? E o dever de casa, porque jogos de Libertadores são jogos que, por mais que você queira jogar um jogo bonito, um jogo vistoso, o que importa realmente numa competição, quanto mais difícil é essa competição da Libertadores, o que importa realmente é o resultado. E o rubro-negro carioca conseguiu ganhar com o gol do Pedro, entendeu? Com a genialidade ali do Pedro ali, conseguindo se desvencilhar da bola ali, conseguir empurrar para o gol. A vitória deixa o rubro-negro carioca classificado, né? Já estava praticamente classificado e podendo ser um dos melhores, né? Uma das melhores campanhas, entendeu? Da Libertadores, e que facilitaria, né? Facilitaria de jogar todos os jogos em casa, né? Principalmente o segundo jogo em casa. E todo mundo sabe aqui, né, que o Flamengo, a força da torcida, os segundos jogos em casa para eles podem ser de grande importância, né? Como para qualquer time, entendeu? Mas pode ser de grande importância para eles pela questão de torcida, questão de apoio, né? Outro jogo aqui que tivemos aqui, vou falar um pouquinho do Fluminense. O Fluminense que ganhou do Bolívar, né? Com gols de Lúcio Acosta, John Kennedy, e o gol do Bolívar foi marcado pelo Carlos Melgar, né? Todo mundo sabia aí, né, que o Fluminense precisava de ganhar com saldo de 3 gols, né, da equipe do Bolívar para se manter, né, vivo na Libertadores. Ganhou, mas o Fluminense não fez os saldos de gols necessários, né? E a situação do Fluminense é bem complicada na Libertadores, entendeu? Muitos dizem que o Fluminense está eliminado, entendeu? Mas aí vai ter mais um jogo decisivo aí, vai ter que ganhar por um placar amplo, né? E também não depender do outro time dele, do grupo dele ganhar para poder conseguir a vaga no mata-mata, entendeu? Então a situação do Fluminense ficou muito complicada. Pode-se dizer que eles vão, se não conseguir a vaga na Libertadores, eles vão ser um dos terceiros melhores colocados, né? E aí vai enfrentar o segundo colocado da Copa Sul-Americana, entendeu? Então, estão falando aí que o Fluminense deu adeus à competição, mas enfim, vai ter mais um jogo, vai ter mais uma chance. Acredito que esse jogo é no Maracanã, entendeu? A torcida com certeza vai apoiar, mas ficou difícil, porque não depende só dele para se classificar, entendeu? E todos tinham falado, né, que um dos grupos mais fáceis aí, né, um dos grupos mais fáceis era o grupo do Fluminense, né? O grupo do Fluminense, todos da imprensa aí falaram que era um grupo mais acessível e o Fluminense acabou se complicando legal na competição sul-americana. E o último jogo que eu trago aqui em destaque, uma surpresa, né? O Palmeiras perdeu ontem para o Cerro Porteño, né? Com um gol do ex-atacante do Vasco, Pablo Verratti, entendeu? Uma derrota que ninguém esperava, vamos ser sinceros aqui. Eu pude acompanhar o pré-jogo do Palmeiras em vários canais aí, tava todo mundo achando que o Palmeiras ia ganhar e ganhar de goleada, mas a equipe palestrina se complicou na competição, entendeu?
depende dela ainda, né, para conseguir a classificação para a fase mais aguda da competição, né? Mas se complicou, entendeu? O Abel Ferreira, como sempre, é um cara que não aceita a derrota, né? Reclamou de arbitragem, reclamou da cera dos jogadores do Cerro Porteño, mas enfim, o Cerro Porteño vem disposto a se, como a maioria das equipes vem jogar aqui, principalmente em nível de Brasil, né, que todos sabem hoje que os brasileiros estão aí dominando a competição sul-americana, eles vêm com o intuito de se defender, né, e sair no contra-ataque. Foi isso que aconteceu, entendeu? O Pablo Verratti é um matador nato, entendeu? Muitos os criticam que ele não joga, não ajuda do jogo, mas a função do atacante é essa, senhores, é esperar uma bola e empurrar para o gol, entendeu? E foi o que aconteceu ontem e uma derrota inesperada mesmo, entendeu? O pessoal está criticando muito, a torcida teve até princípio de vaia, a torcida reclamando como o Palmeiras está levando, né, a competição sul-americana, independente, né, de ser o líder aí do Campeonato Brasileiro, mas na competição sul-americana o time do Palmeiras tem vacilado bastante, entendeu? E é isso aí, gente. Isso aqui foi um breve resumo, né, dessa rodada importante aí de Libertadores. Agora vamos virar o foco aí nos próximos vídeos aí para poder falar de brasileiro. Temos uma rodada de brasileiro pela frente aí. E agradeço a vocês que ficaram até o final desse vídeo. Ative o sininho, compartilhe, dê o like, comente lá na postagem o comentário de vocês. Todos os comentários que vocês colocaram lá, eu vou estar fazendo o possível para responder. E o intuito do canal é isso mesmo, gerar um debate saudável, né, com opiniões de vocês, as minhas opiniões aqui, dos vídeos. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.